Ele entrou na loja com roupas rasgadas, a gerente o humilhou na frente de todos. Mas ninguém imaginava quem ele realmente era. O que aconteceu a seguir chocou todo mundo e mudou vidas para sempre. Esta é uma história real sobre dignidade, respeito e uma reviravolta que você nunca vai esquecer. Fique até o final, porque a lição aqui pode transformar a forma como você enxerga as pessoas. Antes de começarmos, me conta, de que cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Vamos lá! A manhã de sábado começava agitada no Shopping Elegance, o mais luxuoso centro comercial da cidade. Entre as vitrines reluzentes e o mármore polido dos corredores, destacava-se a Maison Lauren, uma boutique de roupas de grife conhecida por atender apenas a clientela mais abastada da região. Suas vitrines exibiam vestidos que custavam o equivalente a um carro popular, e seus vendedores eram treinados para identificar, à distância, quem tinha ou não condições de comprar ali. Naquela manhã específica, Verônica Salles, a gerente da loja, supervisionava cada detalhe com seu habitual olhar crítico. Aos 42 anos, ela cultivava uma aparência impecável, cabelos presos em um coque perfeito, maquiagem discreta mascara, terno Chanel que custará 3 salários, e uma postura que misturava elegância com arrogância. Verônica trabalhava na Maison Lauren havia 15 anos e se orgulhava de ter subido na vida através daquele emprego. Vinda de origens humildes, ela desenvolvera ao longo dos anos um desprezo peculiar por quem ainda vivia nas condições que ela deixará para trás. Marina, esses manequins estão tortos, ela criticou, dirigindo-se a uma das funcionárias mais novas. Quantas vezes preciso repetir que a perfeição está nos detalhes? Nossos clientes pagam pela excelência, não pela mediocridade. Marina Souza, uma jovem de 26 anos que trabalhava na loja havia apenas 8 meses, rapidamente ajustou os manequins. Diferente de Verônica, Marina mantinha uma gentileza genuína com todos, característica que frequentemente irritava sua superiora. Com seus cabelos castanhos simples e uma aparência modesta, Marina era constantemente lembrada por Verônica de que precisava melhorar sua apresentação se quisesse crescer na empresa. O movimento da manhã seguia tranquilo quando, por volta das 10h30, a porta de vidro da loja se abriu. O que entrou naquele momento fez Verônica franzir o senho imediatamente. Era um homem de aproximadamente 50 anos, usando uma calça jeans desbotada e rasgada nos joelhos, uma camiseta surrada com manchas visíveis, tênis gastos que já conheceram dias melhores, e uma jaqueta de couro velha e desgastada. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, a barba por fazer dava-lhe um ar descuidado, e ele carregava uma mochila surrada nas costas. Seus olhos, porém, eram atentos e inteligentes, percorrendo cada detalhe da loja com um interesse peculiar. Verônica sentiu uma onda de indignação subir pelo peito. Como ousava aquele mendigo, porque certamente era o que parecia ser, entrar em sua loja? Ela observou enquanto ele caminhava lentamente entre os araras, tocando delicadamente os tecidos, examinando as etiquetas de preço com uma expressão indecifrável. 2 clientes que estavam na loja, um casal elegante, lançaram olhares desconfortáveis para o recém-chegado e depois para Verônica, como se esperassem que ela tomasse uma atitude. Marina, que estava organizando uma prateleira de acessórios, notou o homem e instintivamente deu um passo em sua direção, pronta para oferecer ajuda como faria com qualquer cliente. Mas antes que pudesse dar mais de 2 passos, Verônica a interceptou com um olhar glacial e um gesto sutil mas autoritário da mão. A mensagem era clara: fique onde está. A gerente então se dirigiu ao homem com passos decididos, seus saltos altos ecoando no piso de madeira nobre da loja. Ela parou a uma distância calculada, mantendo aquela postura rígida que usava quando queria intimidar alguém, e limpou delicadamente a garganta para chamar a atenção dele. Com licença, ela disse em um tom que destilava desdém mal disfarçado. Posso ajudá-lo com alguma coisa? O homem virou-se lentamente para Verônica, e ela pôde ver melhor seu rosto. Apesar da barba por fazer e da aparência desleixada, havia algo em seus olhos que a incomodou sutilmente, uma inteligência aguçada que parecia avaliar cada detalhe, inclusive ela mesma. Mas Verônica rapidamente descartou qualquer hesitação. Aparência era tudo no mundo dela, e aquele homem claramente não pertencia àquele ambiente. Bom dia, respondeu ele com uma voz calma e educada. Sim, estou apenas dando uma olhada. Vocês têm peças muito interessantes. Verônica forçou um sorriso que não chegou nem perto de seus olhos.
Compreendo seu interesse, senhor, mas devo informá-lo de que esta é uma boutique de alto padrão. Nossas peças são de grife importada e têm preços correspondentes. Temos etiquetas claramente visíveis. Ela gesticulou vagamente para uma blusa próxima cuja etiqueta marcava R$ 4.500. Talvez o senhor tenha entrado na loja errada? O shopping tem opções mais acessíveis nos outros pisos. Marina, que observava a cena de longe, sentiu o estômago se contrair. Ela conhecia aquele tom de Verônica, já o tinha ouvido dirigido a outras pessoas que a gerente considerava inadequadas. Era a voz que Verônica usava quando queria fazer alguém se sentir pequeno sem ser abertamente rude, uma crueldade velada por trás de uma cortesia falsa. O homem não pareceu perturbado. Pelo contrário, um leve sorriso tocou seus lábios, como se ele achasse a situação divertida. Entendo. Mas ainda assim, gostaria de olhar um pouco mais, se não for incômodo. O sorriso de Verônica congelou, e sua paciência começou a se esgotar. Senhor, vou ser mais direta. Esta loja atende uma clientela específica. Pessoas que valorizam exclusividade e têm poder aquisitivo para isso. Não estou dizendo isso para ser rude, mas para evitar que o senhor perca seu tempo aqui. Certamente há lojas mais adequadas ao seu perfil em outras partes do shopping. O casal de clientes que estava na loja começou a sussurrar entre si, claramente desconfortável com a situação, mas também aparentemente de acordo com a atitude de Verônica. A mulher, uma senhora de meia idade usando mais joias do que seria considerado elegante, deu um pequeno aceno de aprovação para a gerente, como se dissesse finalmente alguém com coragem de colocar esse tipo de gente no seu lugar. Marina não aguentou mais. Ela abandonou sua estação e caminhou até onde Verônica e o homem estavam. Verônica, posso ajudar este senhor? Tenho certeza de que podemos encontrar algo de seu interesse. Verônica virou-se para Marina com uma expressão que misturava surpresa e raiva. Marina, volte ao seu posto. Estou lidando com a situação. Mas ele é um cliente, Marina insistiu suavemente, embora sua voz tremesse levemente. Ela sabia que estava arriscando muito ao confrontar a gerente na frente de outras pessoas. E nossa política é atender todos os clientes com respeito e atenção. Nossa política, Verônica disse, enfatizando cada palavra com veneno mal contido, é manter o padrão desta loja. E isso inclui garantir que nosso ambiente seja adequado para a nossa clientela real. Agora, volte ao seu trabalho antes que eu precise tomar medidas disciplinares. O homem observava a troca com interesse crescente, seus olhos movendo-se de Verônica para Marina e de volta. Ele permaneceu em silêncio, apenas observando, como se estivesse conduzindo algum tipo de experimento social e quisesse ver até onde as coisas iriam. Marina sentiu o rubor subir em suas bochechas, mas não era de vergonha, era de indignação. Com todo respeito, Verônica, não acho que esteja certo tratar qualquer pessoa dessa forma. Ele não fez nada de errado. Apenas entrou na loja. Verônica deu 2 passos em direção a Marina, invadindo seu espaço pessoal de uma forma claramente intimidadora. Sua voz baixou para um sussurro ameaçador, mas ainda alto o suficiente para que o homem e os outros clientes pudessem ouvir. Marina, você está há 8 meses nesta empresa. Eu estou há 15 anos. Eu construí minha carreira aqui sabendo exatamente o que é necessário para manter o prestígio desta loja. Você é jovem, inexperiente, e claramente não entende como este negócio funciona. Ela se virou novamente para o homem, sua expressão endurecendo ainda mais. Senhor, vou pedir pela última vez que se retire. Esta loja não é para você. Veja seu reflexo naquele espelho. Ela apontou para um grande espelho na parede. Você acha mesmo que pertence a um lugar como este? Seus tênis estão caindo aos pedaços, sua roupa parece que foi pescada de um lixo, e francamente, o senhor precisa de um banho. Está constrangendo nossos clientes reais. O casal de clientes concordou abertamente agora, a mulher fazendo comentários em voz baixa para o marido sobre que absurdo essas pessoas acharem que podem entrar em qualquer lugar. Um vendedor mais jovem, Ricardo, que estava fingindo organizar algumas camisas no fundo da loja, observava tudo com uma expressão dividida entre desconforto e medo de se envolver. Marina sentiu lágrimas de raiva começarem a formar-se em seus olhos. Verônica, isso é desumano. Você não pode. Eu posso e faço, Verônica a cortou. Esta é minha loja, eu sou a gerente, e decido quem entra e quem sai. E este homem, ela gesticulou desdenhosamente,
Claramente não tem condições de comprar nem uma gravata aqui, quanto mais qualquer outra coisa. Está apenas desperdiçando nosso tempo e afugentando clientes verdadeiros. O homem finalmente falou, sua voz ainda calma, mas havia agora uma qualidade de aço nela que não estava presente antes. E se eu dissesse que gostaria de comprar algo? Você me atenderia? Verônica soltou uma risada curta e amarga. Comprar? Senhor, a blusa mais barata desta loja custa R$ 2.800. Você tem essa quantia no bolso? Ou melhor, você tem sequer cartão de crédito? Por que não aceitamos vale-refeição ou qualquer forma de pagamento que imagino seja sua realidade? A crueldade nas palavras de Verônica era palpável, e Marina não conseguiu mais se conter. Chega! Verônica, você ultrapassou todos os limites. Isto é discriminação pura e simples. Não importa como alguém está vestido, todos merecem respeito. Respeito se conquista, querida, Verônica retrucou, virando-se brevemente para Marina antes de voltar sua atenção ao homem. E se ganha através de conquistas, de trabalho duro, de elevar-se acima das circunstâncias miseráveis em que se nasce. Eu fiz isso. Vim de baixo e cheguei onde estou porque soube a diferença entre o meu lugar anterior e o lugar onde eu queria estar. Este senhor aqui claramente não teve a mesma determinação. O homem assentiu lentamente, como se estivesse processando e catalogando cada palavra dita. Interessante. Então você acredita que aparências definem valor? Que a roupa faz o homem? Não faz o homem, mas certamente revela muito sobre ele, Verônica respondeu com convicção. Mostra suas prioridades, seu respeito próprio, sua posição social. Um homem de verdadeiro valor sabe se apresentar adequadamente. Você, senhor, escolheu se apresentar como um mendigo. E mendigos não fazem compras na Maison Laurent. Marina não conseguia mais olhar para a cena. Ela se virou, lutando contra as lágrimas, mas permaneceu ali, recusando-se a abandonar o homem completamente. Ricardo, no fundo da loja, fingiu receber uma ligação e saiu apressadamente, claramente não querendo fazer parte do que estava acontecendo. O casal de clientes, satisfeito com a resolução da situação, decidiu que já tinha visto entretenimento suficiente e se dirigiu ao caixa para finalizar suas compras. Eram clientes frequentes, e Verônica rapidamente sinalizou para outra funcionária atendê-los, não querendo perder a venda mas também não querendo deixar o homem sem supervisão. Verônica tem razão, a senhora disse em voz alta enquanto passava. Esses pedintes estão ficando cada vez mais atrevidos, entrando em lugares onde claramente não pertencem. Parabéns por manter os padrões da loja. Marina não conseguiu mais se conter. Todas as vezes que havia testemunhado Verônica tratar pessoas com desdém, todas as pequenas crueldades que havia presenciado nos últimos 8 meses, tudo veio à tona naquele momento. Ela se virou para encarar a gerente, suas mãos tremendo levemente ao lado do corpo, mas sua voz saindo mais firme do que esperava. Não, Verônica. Você não está certa. E essa senhora? Ela olhou para a cliente que havia feito o comentário. Também não. O senhor, ela se dirigiu ao homem. Por favor, não vá embora. Você tem todo o direito de estar aqui. Deixe-me ajudá-lo a encontrar o que procura. Verônica ficou momentaneamente atordoada com a insubordinação direta. Seu rosto passou por vários tons de vermelho antes de se estabelecer em um tom escarlate de fúria. Marina Souza, você está oficialmente suspensa. Pegue suas coisas e saia da loja imediatamente. Vou iniciar os procedimentos para sua demissão ainda hoje. Marina sentiu seu estômago afundar, mas manteve sua posição. Ela havia acabado de jogar fora um emprego que precisava desesperadamente, um salário que ajudava a sustentar sua mãe doente e pagar suas próprias contas. Mas olhando para o homem, vendo a dignidade silenciosa com que ele suportava a humilhação, ela soube que havia feito a escolha certa, mesmo que isso custasse tudo. Tudo bem, Marina disse suavemente. Vou pegar minhas coisas. Mas antes, quero que o senhor saiba, ela se dirigiu ao homem, que nem todos aqui pensam como ela. E que a forma como está sendo tratado é completamente errada e desumana. O homem assentiu para Marina com um olhar de profundo reconhecimento e algo mais, algo que ela não conseguiu identificar completamente. Parecia admiração, talvez respeito, mas também havia um brilho em seus olhos que sugeria que ele sabia algo que ninguém mais sabia. Obrigado, senhorita, ele disse gentilmente. Sua bondade não passará despercebida. Pode ter certeza disso.
Marina acenou com a cabeça e começou a caminhar em direção aos fundos da loja onde seu armário pessoal estava localizado, sentindo um nó na garganta mas mantendo a cabeça erguida. Enquanto caminhava, ela ouviu Verônica voltando sua atenção total ao homem. E agora, senhor, já que minha ex-funcionária ingênua decidiu sacrificar seu emprego por você, espero que entenda que realmente precisa sair. Dei-lhe oportunidades suficientes de partir com alguma dignidade. Não me force a chamar a segurança do shopping. O homem inclinou a cabeça levemente, estudando Verônica como um cientista estudaria um espécime particularmente interessante. Segurança. Sim, isso seria uma escolha interessante. Mas antes que você tome essa decisão, tenho uma pergunta. Você conhece o dono desta loja? Verônica franziu a testa, confusa com a mudança súbita de assunto. Conheço. Claro que conheço. Trabalho aqui há 15 anos. Por que pergunta? Apenas curiosidade, o homem respondeu calmamente. E você já o viu pessoalmente? Verônica cruzou os braços, sua impaciência crescendo. Não que isso seja da sua conta, mas não. O Sr. Mendes é um homem muito ocupado. Ele possui uma rede de 23 lojas em todo o país. Ele não tem tempo para visitar cada unidade pessoalmente. Mas nos comunicamos através de sua assistente e da diretoria regional. Novamente, por que está perguntando isso? Então você nunca ouviu, o homem repetiu, mais para si mesmo do que como uma pergunta. Nunca soube como ele é, como se veste, como se apresenta. Você apenas assume conhecer tudo sobre ele baseada em relatórios e hierarquia corporativa. Eu sei o suficiente, Verônica disse secamente. Sei que ele construiu um império de luxo e elegância, e que esperaria de seus gerentes que mantivessem seus estabelecimentos livres de elementos que prejudicam essa imagem. Agora, sério, você precisa sair ou vou chamar? Rafael, uma voz interrompeu. Marina havia voltado dos fundos da loja, sua bolsa no ombro e uma pequena caixa com seus pertences pessoais nas mãos. Mas ela havia parado, olhando para o homem com uma expressão de súbito reconhecimento. Rafael Mendes. O silêncio que se seguiu ao nome pronunciado por Marina foi absoluto. Mesmo o som ambiente da loja, o leve murmúrio de música clássica que tocava no sistema de som, parecia ter desaparecido. Verônica ficou completamente imóvel, sua expressão congelada em uma máscara de confusão enquanto processava o que havia acabado de ouvir. O que você disse? Verônica finalmente conseguiu articular, sua voz saindo estrangulada. Marina largou sua caixa no balcão mais próximo e caminhou até uma pequena área administrativa que ficava parcialmente escondida atrás do caixa. Ela pegou uma revista corporativa, uma publicação interna da empresa que havia sido distribuída alguns meses atrás. Marina sempre lia essas revistas cuidadosamente, interessada em entender melhor a empresa para a qual trabalhava. Verônica, por outro lado, geralmente as descartava sem olhar, considerando-as perda de tempo. Aqui, Marina disse, voltando e abrindo a revista em uma página específica. Era uma matéria sobre a expansão da rede Maison Lauren, e incluía uma foto pequena, quase insignificante, do fundador e CEO, Rafael Mendes. Na foto, ele estava de terno impecável, cabelo perfeitamente penteado, aparência completamente profissional. Mas os olhos eram os mesmos, aquela inteligência penetrante que não poderia ser disfarçada por roupas ou corte de cabelo. Rafael Mendes, Marina repetiu, olhando do homem para a foto e de volta. O dono de toda a rede Maison Lauren. A matéria menciona que ele ocasionalmente visita suas lojas disfarçado para avaliar o atendimento e a real cultura de suas unidades. Verônica arrancou a revista das mãos de Marina, seus olhos correndo freneticamente entre a foto e o homem parado no meio da loja. O sangue drenou de seu rosto tão rapidamente que ela teve que se apoiar no balcão mais próximo para não cambalear. Sua boca abriu e fechou várias vezes, como um peixe fora d'água, mas nenhum som saiu. Rafael Mendes, porque era realmente ele, tirou uma carteira surrada do bolso traseiro de sua calça jeans rasgada. Ele a abriu calmamente e removeu um cartão de identificação corporativo, um cartão de crédito Black e uma carteira de motorista, colocando-os cuidadosamente sobre o balcão de vidro para que todos pudessem ver. Cada documento confirmava sua identidade. Verônica Salles, ele disse, sua voz ainda calma mas agora carregando um peso de autoridade que não estava presente antes, ou talvez sempre estivesse mas ela havia sido incapaz de perceber. Gerente desta unidade há 15 anos, como você mesma mencionou. 3 vezes reconhecida como gerente do mês,
2 vezes premiada por atingir metas de venda superiores. Números impressionantes, sem dúvida. Ele caminhou lentamente ao redor da loja enquanto falava, suas mãos tocando delicadamente as roupas, os displays, os detalhes que ele próprio havia ajudado a planejar quando criou o conceito da Maison Lauren 2 décadas atrás. Quando fundei esta empresa, Rafael continuou, eu tinha um sonho específico. Não era apenas criar uma rede de lojas de luxo. Qualquer um com capital suficiente pode fazer isso. Meu sonho era criar um ambiente onde elegância e humanidade coexistissem. Onde luxo não significasse exclusão, mas sim excelência. Onde cada pessoa que entrasse se sentisse valorizada, independentemente de estar comprando ou apenas admirando. Verônica finalmente encontrou sua voz, embora saísse como um sussurro rouco. Senhor Mendes, eu não sabia, eu não tinha ideia. Claramente, Rafael a interrompeu, virando-se para encará-la diretamente. Você não tinha ideia. E sabe por quê? Porque você nunca se preocupou em aprender sobre os valores fundamentais desta empresa. Você viu apenas os números, o prestígio, a oportunidade de subir na vida, como você mesma colocou. Mas perdeu completamente a essência do que significa trabalhar aqui. Ele gesticulou ao redor da loja. Cada peça aqui é cara, sim. Luxuosa, exclusiva, destinada a um mercado específico. Mas isso não dá a você, ou a qualquer funcionário, o direito de julgar quem pode ou não entrar. Você não sabe a história de ninguém. Não sabe suas circunstâncias, seus objetivos, seus recursos. Rafael caminhou até uma das araras e pegou um terno que custava 12.000 reais. Ele o segurou contra a luz, examinando a qualidade do tecido, o acabamento das costuras, os detalhes que o tornavam especial. Sabe como aprendi sobre qualidade, Verônica? Cresci na periferia, filho de uma costureira e um mecânico. Minha mãe consertava roupas para famílias ricas, e eu a via trabalhar até altas horas da noite, seus dedos sangrados de tanto costurar. Ela me ensinou a reconhecer qualidade, verdadeira qualidade, não pelo preço ou pela marca, mas pelo trabalho, pelo cuidado, pela dedicação colocada em cada peça. Ele recolocou o terno cuidadosamente no lugar. Quando comecei meu negócio, comecei pequeno. Muito pequeno. Uma loja de apenas 20 metros quadrados em um shopping de segunda categoria. Eu usava roupas de brechó porque era tudo o que podia pagar. Vivia de arroz e feijão, economizava cada centavo para investir no negócio. Pessoas me julgavam constantemente. Fornecedores se recusavam a trabalhar comigo porque achavam que eu não tinha credibilidade. Clientes me evitavam porque eu não parecia alguém que entendia de luxo. Marina escutava atentamente, sua expressão mostrando fascínio e validação. Ela havia feito a escolha certa, mesmo sem saber quem ele realmente era. Havia defendido um ser humano, e isso era o que importava. Verônica, por outro lado, estava visivelmente tremendo. Ela havia caído de joelhos ao lado do balcão, sua postura anteriormente imperial completamente desmoronada. Lágrimas começaram a correr por seu rosto, arruinando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Senhor Mendes, por favor, eu sinto muito. Eu nunca imaginei. Por favor, me dê uma chance de explicar. Explicar o que, exatamente? Rafael perguntou, sua voz não cruel, mas firme. Explicar por que você humilhou um ser humano baseada exclusivamente em sua aparência? Explicar por que você usou seu poder como gerente para fazer alguém se sentir inferior, indesejado, menos que humano? Explicar por que você estava pronta para demitir a única pessoa nesta loja que demonstrou os verdadeiros valores que esta empresa deveria representar? Ele se virou para Marina. Você. Como se chama? Marina Souza, senhor, ela respondeu, sua voz firme apesar da emoção que claramente sentia. Marina, há quanto tempo trabalha aqui? 8 meses, senhor. E nestes 8 meses, você testemunhou comportamentos semelhantes a este de hoje? Marina hesitou, olhando para Verônica que a encarava com olhos suplicantes. Mas Marina não havia chegado tão longe sendo desonesta. Sim, senhor. Várias vezes. Não tão extremo quanto hoje, mas sim. Pessoas foram desencorajadas a entrar ou navegar pela loja baseando-se em como estavam vestidas. Algumas foram tratadas com desprezo disfarçado de educação. E você reportou esses comportamentos? Tentei falar com a Verônica sobre isso algumas vezes, sim. Ela me disse que eu era muito idealista,
que precisava aprender como o mundo real funcionava. Rafael assentiu lentamente, processando a informação. Ele então se virou para Ricardo, o jovem vendedor que havia retornado cautelosamente à loja ao perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Você. Qual o seu nome? Ricardo Costa, senhor, o rapaz respondeu nervosamente. Você testemunhou o que aconteceu aqui hoje? Ricardo lançou um olhar nervoso para Verônica antes de responder. Sim, senhor. E qual foi sua reação? Ricardo abaixou a cabeça. Fiquei desconfortável. Mas não disse nada. Fingi que tinha uma ligação e saí. Por que não interveio? Por que não defendeu o cliente, mesmo sem saber quem eu era? Eu tinha medo, Ricardo admitiu em voz baixa. Medo de perder meu emprego. Verônica tem autoridade para demitir, e ela já fez isso antes com pessoas que questionaram suas decisões. Rafael caminhou até o centro da loja, suas mãos nos bolsos, olhando ao redor do espaço que havia criado com tanto cuidado e visão. Quando ele falou novamente, sua voz estava carregada com uma tristeza profunda. Construí esta empresa com um propósito. Não era apenas ganhar dinheiro, embora obviamente isso seja importante para sustentar o negócio. Era criar algo que elevasse as pessoas, funcionários e clientes. Era provar que luxo e humanidade não são mutuamente exclusivos. Rafael virou-se para Verônica, que ainda estava apoiada no balcão, seu corpo curvado em uma postura de derrota completa. Verônica, você construiu números impressionantes aqui. Esta loja é consistentemente uma das mais lucrativas da rede. Seus relatórios são sempre impecáveis, suas apresentações visuais são excelentes, e você claramente tem talento para o aspecto comercial do negócio. Por um breve momento, um lampejo de esperança atravessou o rosto de Verônica. Talvez, apenas talvez, ela pudesse sobreviver a isso. Mas, Rafael continuou, e aquela única palavra carregava o peso de uma sentença, você falhou completamente no aspecto mais fundamental. Você se tornou exatamente o tipo de pessoa contra quem esta empresa deveria estar posicionada. Você usa seu passado como desculpa para justificar crueldade. Você transformou sua própria história de superação em uma arma contra outros que podem estar nas mesmas circunstâncias de onde você veio. Ele pegou um dos cartões de visita de Verônica que estavam em um elegante porta-cartões sobre o balcão. Você se lembra de quando começou aqui? De como se sentia? Provavelmente insegura, provavelmente lutando para provar seu valor, provavelmente grata por cada oportunidade. Em algum momento ao longo destes 15 anos, você esqueceu esse sentimento. Você se tornou o opressor ao invés de defensora. Verônica estava soluçando abertamente agora, todo seu verniz de sofisticação completamente despedaçado. Por favor, Sr. Mendes. Eu preciso deste emprego. Tenho contas, responsabilidades. Posso mudar. Prometo que posso mudar. Apenas me dê uma chance. Rafael suspirou profundamente. Verônica, eu não pratico demissões baseadas em vingança ou emoção. Mas também não posso, em consciência, manter alguém em uma posição de liderança quando essa pessoa demonstrou valores tão opostos aos da empresa. Você está demitida efetivamente a partir deste momento. Receberá todos os seus direitos trabalhistas conforme a lei, e fornecerei uma carta de referência que menciona suas habilidades comerciais sem abordar este incidente específico, porque não quero arruinar completamente seu futuro profissional. Mas você não pode mais representar a Maison Laurent. Verônica não disse mais nada. Ela simplesmente assentiu, pegou sua bolsa de uma gaveta sob o balcão, e caminhou em direção à saída com os ombros caídos, toda a arrogância que a definia completamente evaporada. Ao passar pela porta, ela lançou um último olhar para a loja que havia sido seu reino por 15 anos, e então desapareceu no movimento do shopping. O silêncio que se seguiu era denso e carregado de emoção. Rafael virou-se para Marina, que ainda estava parada com sua caixa de pertences, claramente insegura sobre o que fazer ou dizer. Marina Souza, Rafael disse, caminhando até ela. Você arriscou seu emprego hoje. Sabia que provavelmente seria demitida, mas ainda assim escolheu defender o que era certo. Por quê? Marina olhou diretamente nos olhos dele, e quando falou, sua voz era clara e sincera. Porque algumas coisas são mais importantes que um emprego, senhor. Dignidade humana é uma delas. Eu não poderia me olhar no espelho sabendo que fiquei em silêncio enquanto alguém era tratado daquela forma.
E honestamente, se trabalhar aqui significava aceitar esse tipo de comportamento, então eu não queria mais fazer parte disso. Rafael sorriu pela primeira vez desde que entrara na loja, um sorriso genuíno que transformou completamente sua aparência. Essa é exatamente a resposta que eu esperava ouvir. Marina, quero oferecer a você a posição de gerente desta loja. Marina piscou várias vezes, certa de que havia ouvido errado. Desculpe, senhor? Gerente. Mas eu tenho apenas 8 meses de experiência. Eu nunca gerenciei nada antes. Habilidades técnicas podem ser ensinadas. Rafael a interrompeu gentilmente. Integridade, empatia, coragem moral, essas são características que ou você tem ou não tem. Você as tem. E são muito mais valiosas do que anos de experiência sem elas. Ele caminhou até a janela da loja, observando o movimento do shopping lá fora. Quando criei o programa de visitas disfarçadas, não foi para pegar pessoas em flagrante ou criar drama. Foi porque estava ouvindo relatórios consistentes de várias unidades sobre excelentes números de vendas, mas experiências de clientes questionáveis. Números podem ser manipulados, relatórios podem ser embelezados, mas a verdadeira cultura de uma loja, o verdadeiro caráter de sua liderança, isso só pode ser visto quando as pessoas acham que ninguém importante está observando. Marina ainda estava processando a oferta, sua mente correndo com todas as implicações. Senhor Mendes, eu sou honrada. Realmente sou. Mas também sou realista. Não tenho experiência em gestão, não conheço todos os sistemas, não sei como lidar com fornecedores, relatórios financeiros, gerenciamento de equipe. Terá treinamento completo, Rafael assegurou. Enviarei você para nossa sede em São Paulo por 3 meses. Lá, você aprenderá tudo sobre operações, finanças, recursos humanos, todo o aspecto técnico de gerenciar uma loja. Enquanto isso, colocarei um gerente interino aqui, alguém experiente da nossa equipe corporativa. Depois dos 3 meses, você volta e assume completamente. Ele se virou para encará-la novamente. Marina, vou ser honesto com você. Esta não será uma posição fácil. Você terá que lidar com funcionários mais velhos que podem ressentir sua promoção rápida. Terá que provar constantemente que merece estar ali. Haverá momentos em que questionará se tomou a decisão certa. Mas eu acredito que você tem algo que não pode ser ensinado, você tem coração. E coração, combinado com as habilidades certas, cria excelência verdadeira. Marina sentiu lágrimas começarem a formar em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria e gratidão. Eu aceito, Senhor. E prometo que não vai se arrepender. Sei que não vou, Rafael disse com convicção. Porque você já me provou seu caráter na situação mais difícil possível. Muitas pessoas falam sobre fazer o certo. Você realmente fez, mesmo quando custou algo precioso para você. Ricardo, que havia observado tudo em silêncio, deu um passo à frente hesitantemente. Senhor Mendes, eu queria me desculpar. Pelo que fiz, ou melhor, pelo que não fiz. Eu deveria ter apoiado Marina. Deveria ter defendido você. Mas tive medo e fui covarde. Rafael olhou para o jovem com uma expressão pensativa. Ricardo, quantos anos você tem? 23, senhor. E há quanto tempo trabalha aqui? Quase 2 anos. Rafael assentiu. Ricardo, você cometeu um erro hoje. Mas o fato de reconhecê-lo, de admiti-lo abertamente, mostra maturidade. Medo é uma emoção humana válida, especialmente quando seu sustento está em jogo. O que importa agora é o que você fará daqui para frente. Aprenderá com isso? Sim, senhor, Ricardo respondeu firmemente. Absolutamente. Então você permanece no emprego, Rafael decidiu. Mas quero que você participe de nossos workshops de valores corporativos. E quero que você seja mentor de novos funcionários, ensinando-os não apenas sobre vendas, mas sobre a cultura que queremos cultivar aqui. Você acha que pode fazer isso? Ricardo acenou vigorosamente, alívio e determinação misturando-se em sua expressão. Posso sim, senhor. Farei meu melhor. Rafael passou as próximas 2 horas na loja, conversando com cada funcionário, examinando processos, revisando registros e fazendo anotações detalhadas em um pequeno caderno que tirou de sua mochila surrada. Marina o acompanhou durante todo o processo, absorvendo cada observação, cada pergunta, cada insight que ele compartilhava. Veja aqui,
Rafael apontou para o layout da loja. A seção de entrada está configurada para intimidar, não para convidar. Todos os itens mais caros estão na frente, criando uma barreira psicológica imediata. Isso precisa mudar. Quero que a entrada apresente uma mistura de preços, com foco em peças que contam histórias, não apenas etiquetas de preço. Ele pegou uma blusa que custava R$ 3.000. Esta peça foi feita artesanalmente por uma cooperativa de mulheres em Portugal. O tecido é linho orgânico, o processo de tingimento não usa produtos químicos nocivos, e cada peça suporta o sustento de 15 famílias. Essa é a história que deveria estar em destaque, não apenas o preço. Luxo verdadeiro tem significado, tem impacto, tem propósito. Marina fazia anotações freneticamente, não querendo perder nenhum detalhe. E quanto aos funcionários, senhor? Como garantimos que todos entendam e vivam esses valores? Reuniões semanais, Rafael respondeu imediatamente. Não apenas sobre números e metas, mas sobre experiências. Compartilhe histórias de interações positivas com clientes. Discuta cenários difíceis. Crie um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para questionar decisões que parecem contrárias aos valores da empresa. E mais importante, lidere pelo exemplo. Se você trata cada pessoa com respeito, desde o faxineiro do shopping até o CEO de uma empresa que entra aqui, sua equipe aprenderá que esse é o padrão. Eles passaram pela área de provadores, e Rafael notou que eram excessivamente luxuosos, quase intimidadores. Esses espelhos, ele comentou, são projetados para fazer as pessoas parecerem mais magras, mais altas. É um truque comum no varejo. Mas sabe o que ele realmente faz? Cria expectativas irreais. Quando a pessoa leva a peça para casa e a vê em um espelho normal, há desapontamento. Quero espelhos honestos. Se nossas roupas são boas, elas ficarão bem em qualquer espelho. Marina estava começando a entender a profundidade da filosofia de Rafael. Não era apenas sobre ser gentil com as pessoas, embora isso fosse fundamental. Era sobre repensar completamente a relação entre luxo, valor e humanidade. Senhor Mendes, ela perguntou, como você se manteve fiel a esses valores enquanto construía um império comercial? Deve ter havido pressão enorme para comprometer, para fazer o que era mais lucrativo mesmo que não fosse o mais ético. Rafael parou de caminhar e se virou para ela, sua expressão ficando séria. Foi difícil. Muito difícil. Houve investidores que se retiraram porque achavam minhas ideias muito idealistas. Houve trimestres em que mal pagávamos as contas porque nos recusamos a usar práticas de trabalho exploratórias ou materiais não sustentáveis. Houve momentos em que pensei que teríamos que fechar. Ele olhou ao redor da loja com um olhar distante, como se estivesse vendo não o presente, mas toda a jornada que o trouxe até ali. Mas então eu me lembrava do porquê comecei. Lembrava da minha mãe trabalhando até suas mãos sangrarem. Lembrava de como me sentia quando era julgado pela minha aparência. E percebia que se eu comprometesse meus valores para ter sucesso, esse sucesso seria vazio. Seria apenas dinheiro sem significado. E funcionou, Marina observou suavemente. Você tem uma das redes de lojas de luxo mais bem-sucedidas do país. Funcionou porque eventualmente, não imediatamente, mas eventualmente, as pessoas reconhecem a autenticidade. Clientes sentem quando uma empresa genuinamente se importa. Funcionários prosperam quando são tratados com respeito. Fornecedores se tornam parceiros quando são tratados de forma justa. É um ciclo que se reforça. Ele sorriu, mas era um sorriso tingido com tristeza. Mas como você viu hoje, esse ciclo pode ser quebrado por uma pessoa em posição de poder que perde de vista os valores fundamentais. É por isso que essas visitas são tão importantes. Eu preciso saber o que realmente está acontecendo nas minhas lojas quando ninguém acha que o chefe está observando. À medida que o dia avançava, mais funcionários da loja chegavam para seus turnos, e cada um deles passava pelo choque de descobrir que o homem maltrapilho que alguns haviam visto mais cedo era na verdade o dono da empresa. Rafael fez questão de conversar com cada um deles, aprendendo seus nomes, suas histórias, suas aspirações. Havia Juliana, uma mulher de 45 anos que trabalhava meio período enquanto cuidava de sua mãe com Alzheimer. Havia Pedro, um estudante de moda que via o trabalho na loja como uma oportunidade de aprender sobre o negócio. Havia Camila, recém-divorciada e reconstruindo sua vida, que encontrava na loja não apenas um emprego mas uma comunidade. Para cada um deles,
Rafael teve tempo, atenção e interesse genuíno. Ele não apenas ouvia, mas realmente escutava, fazendo perguntas, oferecendo conselhos quando solicitado, compartilhando suas próprias experiências quando relevante. Senhor Mendes, Juliana perguntou timidamente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Rafael encorajou. Por que você se vestiu assim para a visita? Não teria sido mais fácil simplesmente vir de terno e observar como gerente corporativo? Rafael considerou a pergunta cuidadosamente. Porque eu precisava ver a verdade. Se eu chegasse de terno, com toda a pompa de minha posição, todos se comportariam de forma exemplar. Seria uma performance, não a realidade. Mas quando cheguei como alguém que a sociedade frequentemente descarta e ignora, vi como as pessoas realmente tratam aqueles que consideram inferiores ou sem valor. E isso me diz mais sobre o caráter de uma pessoa do que qualquer relatório de vendas jamais poderia. Ele gesticulou para suas roupas rasgadas. Estas roupas, esta aparência, é uma escolha deliberada. Mas para muitas pessoas, não é uma escolha. É a realidade delas. Pode ser temporária, pode ser devido a circunstâncias além de seu controle, pode ser uma escolha consciente de priorizar outras coisas sobre a aparência. Não importa a razão, essas pessoas merecem dignidade. E se meus funcionários não conseguem oferecer dignidade a alguém vestido assim, então não estão realmente vivendo os valores desta empresa. Pedro, o estudante de moda, balançou a cabeça pensativamente. Isso muda tudo sobre como penso em moda e varejo. Sempre pensei que moda de luxo era sobre exclusão, sobre criar algo que poucos podem ter. Luxo verdadeiro não é sobre exclusão, Rafael corrigiu gentilmente. É sobre excelência. Sobre qualidade. Sobre artesanato. Sobre significado. Sim, isso frequentemente resulta em preços mais altos porque materiais de qualidade e trabalho justo custam mais. Mas a experiência de apreciar essa qualidade, de entender essa artesania, de conectar-se com a história por trás de uma peça, isso deve estar disponível para qualquer um que entre pela porta. Eles podem não comprar, e tudo bem. Mas devem ser recebidos, respeitados e educados se tiverem interesse. Marina observava Rafael interagir com a equipe e sentia uma mistura de admiração e determinação crescendo dentro dela. Isso era o tipo de líder que ela queria ser. Não apenas competente tecnicamente, mas profundamente humana, conectada aos valores que tornavam o trabalho significativo além dos números. Senhor Mendes, ela disse quando houve uma pausa na conversa, você mencionou que esta loja precisará de um gerente interino enquanto eu estiver treinando. Posso fazer uma sugestão? Claro, Rafael respondeu. Juliana, Marina disse, olhando para a colega. Ela está aqui há 8 anos, conhece todas as operações, tem excelente relacionamento com clientes, e mais importante, trata todo mundo com gentileza genuína. Se ela estivesse interessada e disponível para tempo integral, acho que seria perfeita para a posição interina. Juliana ficou vermelha, claramente não esperando a sugestão. Eu não sei o que dizer. Marina, isso é muito generoso, mas eu tenho minha mãe. E se ajustássemos o horário de forma que você pudesse trabalhar tempo integral mas com flexibilidade para cuidados médicos? Rafael sugeriu. Podemos contratar cuidadores qualificados algumas horas por dia, o custo coberto pela empresa como parte do pacote de benefícios. Seus anos de experiência e seu caráter valem o investimento. Lágrimas encheram os olhos de Juliana. Senhor Mendes, isso mudaria minha vida. Eu adoraria aceitar. Então está decidido, Rafael declarou. Juliana, você é a gerente interina começando segunda-feira. Terá suporte total do escritório corporativo, e quando Marina retornar, você se tornará subgerente permanente. Trabalhando juntas, tenho certeza de que transformarão esta loja em um modelo do que a Maison Lauren deveria ser. Enquanto o sol começava a se pôr e a loja se preparava para fechar, Rafael pediu que todos os funcionários presentes se reunissem para uma conversa final antes de partir. Eles se juntaram em um círculo próximo ao centro da loja, alguns ainda claramente nervosos com a presença do CEO, outros começando a se sentir mais à vontade com sua abordagem acessível. Quero agradecer a todos por sua honestidade hoje, Rafael começou. Sei que foi um dia difícil, emocionalmente carregado, cheio de revelações inesperadas. Mas foi também incrivelmente valioso, não apenas para mim, mas espero que para cada um de vocês também. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente.
O que aconteceu aqui hoje com Verônica é triste. Não tenho prazer em demitir ninguém, especialmente alguém que dedicou 15 anos a esta empresa. Mas algumas linhas não podem ser cruzadas. Algumas ações revelam incompatibilidades fundamentais de valores que não podem ser ignoradas. Pedro levantou a mão timidamente. Senhor Mendes, posso fazer uma pergunta? O que acontecerá com a Verônica? Quero dizer, ela ainda conseguirá encontrar trabalho? Não estou defendendo o que ela fez, mas me preocupo que ela possa ficar completamente arruinada. Rafael apreciou a compaixão na pergunta. É uma boa pergunta, Pedro, e mostra empatia até por alguém que agiu mal. Como mencionei, fornecerei uma carta de referência que se concentra em suas habilidades técnicas. Ela é competente em muitos aspectos do varejo. O que não posso fazer é permitir que ela continue em uma posição de liderança aqui, onde suas atitudes podem causar dano contínuo. Ele olhou ao redor do círculo, fazendo contato visual com cada pessoa. Mas quero que todos vocês entendam algo importante. O que aconteceu hoje não é um convite para julgamento ou fofoca. Verônica cometeu erros graves, mas ela também é um ser humano. É fácil condenar alguém publicamente. É mais difícil, mas mais valioso, usar a situação como um espelho para examinar nossos próprios comportamentos e preconceitos. Camila, a funcionária que estava reconstruindo sua vida após o divórcio, falou suavemente. Senhor Mendes, posso compartilhar algo? Quando passei pelo meu divórcio, houve momentos em que não pude me vestir bem. Não tinha dinheiro para roupas novas, estava emocionalmente destruída, às vezes mal conseguia sair da cama. Houve dias em que entrei em lojas e senti o julgamento, o desdém. Mudou como eu me via, como via meu valor. O que o Senhor fez hoje, ao se colocar intencionalmente nessa posição, ao defender a dignidade desse tipo de pessoa, significa mais do que o Senhor pode imaginar. Sua voz tremeu ligeiramente. Significa que alguém no topo entende. Que alguém com poder escolhe usar esse poder para elevar, não para excluir. Isso me dá esperança não apenas para este trabalho, mas para o tipo de mundo que podemos construir. Rafael caminhou até Camila e, com sua permissão implícita, colocou uma mão gentil em seu ombro. Obrigado por compartilhar isso, Camila. E sinto muito pelo que passou. Mas o que você acabou de descrever é exatamente por que faço o que faço. Porque em algum momento, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos momentos de vulnerabilidade. E a medida de uma sociedade, de uma empresa, de um indivíduo, é como tratamos as pessoas nesses momentos. Ricardo, que havia permanecido quieto durante a maior parte da conversa, finalmente falou. Senhor Mendes, hoje aprendi algo que nenhuma aula de negócio jamais me ensinou. Aprendi que coragem não é ausência de medo, é agir certo apesar do medo. Marina me mostrou isso. E o Senhor me mostrou que liderança verdadeira é sobre servir, não sobre ser servido. Prometo que levarei essas lições comigo, não apenas no trabalho, mas na vida. Essa é exatamente a atitude que procuro, Rafael respondeu com um sorriso genuíno. E Ricardo, o fato de você reconhecer suas limitações hoje e estar comprometido em crescer com elas mostra a maturidade que muitos levam décadas para desenvolver. Marina, que havia estado pensativa durante a maior parte da conversa final, de repente falou. Senhor Mendes, posso fazer uma proposta? Uma ideia que tive enquanto ouvia todos falarem. Claro, Rafael encorajou, curioso. E se transformássemos esta experiência em algo maior? E se criássemos um programa em toda a rede onde uma vez por mês, funcionários de todos os níveis passassem algumas horas em ambientes onde eles interajam com pessoas de diferentes realidades socioeconômicas? Não de forma condescendente, como caridade, mas como um exercício genuíno de empatia e conexão humana. Seus olhos brilhavam com entusiasmo enquanto ela elaborava. Poderíamos fazer parcerias com organizações comunitárias, abrigos, centros de assistência social. Não para ajudar os pobres, mas para lembrar a nós mesmos de nossa humanidade compartilhada. Para garantir que nunca percamos de vista o fato de que todas as pessoas, independentemente de suas circunstâncias, merecem dignidade e respeito. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a sugestão. Então, lentamente, começou a sorrir, um sorriso que cresceu até iluminar todo o seu rosto. Marina, isso é brilhante. Absolutamente brilhante. Não apenas porque seria eficaz, mas porque vem do coração.
Você está transformando uma experiência dolorosa em algo construtivo e sistêmico. Ele começou a caminhar em círculos, claramente animado pela ideia. Poderíamos expandir ainda mais. E se também invertêssemos? E se convidássemos pessoas de diferentes comunidades para virem às lojas, não necessariamente para comprar, mas para workshops sobre moda, sustentabilidade, empreendedorismo? Poderíamos desmistificar o mundo do luxo, torná-lo educacional e acessível mesmo para aqueles que nunca comprarão aqui. Juliana juntou-se ao brainstorming. E poderíamos criar um programa de estágio ou aprendizagem para jovens de comunidades carentes interessados em moda e varejo. Dar-lhes não apenas um trabalho, mas uma carreira, mentorias, conexões. Pedro acrescentou animadamente: poderíamos documentar histórias dos artesãos que fazem nossas roupas. Trazer suas vozes, seus rostos, suas narrativas para frente. Fazer com que cada peça da loja conte não apenas uma história de estilo, mas de pessoas reais que a criaram. O que começou como uma conversa se transformou em uma sessão de planejamento espontânea, com ideias fluindo livremente, cada pessoa contribuindo, construindo sobre as sugestões dos outros. Rafael participava totalmente, sem hierarquia, suas ideias consideradas com o mesmo peso das de todos os outros. Camila sugeriu criar um dia de portas abertas mensal onde qualquer pessoa poderia entrar na loja para uma apresentação educacional sobre moda sustentável, qualidade de tecidos ou história da moda, sem qualquer pressão de compra. Ricardo propôs um programa de doação onde roupas de mostruário ou da temporada passada fossem doadas não para qualquer instituição, mas especificamente para programas que ajudam pessoas em transição, como aqueles se recuperando de situações de violência doméstica ou recém-saídos de prisões, que precisam de roupas profissionais para entrevistas de emprego. Rafael escutava tudo, fazendo anotações rápidas em seu caderno, acenando, encorajando, refinando ideias. Isto, ele disse finalmente, isto é exatamente o que eu sonhei quando criei esta empresa. Não apenas uma loja, mas uma força para a mudança positiva. Um lugar onde comércio e compaixão coexistem. Ele olhou especificamente para Marina. E você, que começou o dia pensando que seria demitida, acabou de plantar as sementes para uma transformação que pode impactar não apenas esta loja, não apenas esta rede, mas potencialmente a indústria inteira. Isso é liderança verdadeira, Marina. Não esperar por permissão ou pela posição perfeita, mas ver uma necessidade e propor uma solução. Conforme a noite caía completamente e o shopping se preparava para fechar, Rafael finalmente se preparou para partir. Mas antes, ele fez uma última coisa. Caminhou até seu Mercedes preto estacionado no subsolo do shopping, um contraste gritante com sua aparência, e retornou com um terno impecável em um porta-terno e uma pasta de couro de alta qualidade. Sempre trago uma muda de roupa, ele explicou com um sorriso malicioso. Não posso dirigir 3 horas de volta para casa parecendo um mendigo. A polícia rodoviária ficaria muito confusa. Ele se trocou rapidamente no banheiro da loja, e quando emergiu, era uma transformação completa. O homem maltrapilho havia desaparecido, substituído por um executivo distinguido, cabelo penteado para trás, barba parada. Ele tinha um kit de cuidados pessoais completo no carro, vestindo um terno que provavelmente custava mais que o salário mensal de qualquer funcionário da loja. A diferença é impressionante, Camila comentou. É literalmente como 2 pessoas diferentes. Exatamente, Rafael disse. E esse é o ponto. Roupas não mudam quem somos fundamentalmente. Elas são ferramentas, nada mais. Ferramentas que podem ser usadas para diferentes propósitos em diferentes situações. Mas a pessoa por baixo, o caráter, os valores, isso permanece constante. Ou pelo menos deveria. Ele distribuiu seus cartões de contato pessoal para cada funcionário presente. Quero que todos vocês saibam que podem me contatar diretamente. Não apenas sobre trabalho, mas se precisarem de orientação, apoio, ou apenas uma perspectiva diferente sobre algo. Minha assistente triará as mensagens, mas garanto que mensagens da equipe de loja sempre chegam até mim. Para Marina, ele deu algo adicional, um pequeno livro encadernado em couro. Este é meu diário de quando comecei a primeira loja. Todas as minhas lutas, dúvidas, pequenas vitórias, grandes fracassos. Quero que você o leia durante seu treinamento. Não porque minhas experiências serão exatamente as suas, mas porque quero que você saiba que todos que chegam a algum lugar começaram em algum lugar, frequentemente lutando, frequentemente duvidando. Marina aceitou o livro com reverência, sentindo o peso literal e metafórico dele.
Senhor Mendes, não sei como agradecer. Por tudo. Pela oportunidade, pela confiança, por defender o que é certo. Você agradece vivendo esses valores, Rafael respondeu simplesmente. Você agradece tratando cada pessoa que entrar por aquela porta com a mesma dignidade que você me ofereceu quando eu mais precisava. Você agradece liderando com coração enquanto desenvolve sua mente para os aspectos técnicos do negócio. Ele se virou para Juliana. E você, minha gerente interina, você agradece mantendo este time unido durante a transição. Haverá desafios. Haverá pessoas que questionarão as mudanças. Mas lembre-se do porquê estamos fazendo essas mudanças. Não por capricho, mas porque é o certo a fazer. Para cada funcionário, Rafael teve palavras específicas de encorajamento, reconhecimento e expectativa. Ele não minimizou os desafios à frente, mas também pintou uma visão inspiradora do que poderiam alcançar juntos. Finalmente, ele caminhou até a porta da loja, sua mão na maçaneta, pronto para partir. Mas ele parou e se virou uma última vez. Uma última coisa. O que aconteceu aqui hoje vai se espalhar. Outros funcionários em outras lojas vão ouvir sobre isso. Alguns vão ficar assustados, preocupados que eu apareça em suas lojas. Isso é compreensível. Mas quero que vocês compartilhem uma mensagem para mim. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Digam a eles que não faço essas visitas para pegar pessoas fazendo algo errado. Faço para descobrir e celebrar pessoas fazendo coisas certas. Sim, hoje revelou problemas sérios. Mas também revelou Marina, sua coragem e integridade. Revelou vocês, dispostos a repensar e crescer. Essas são as descobertas que procuro. Os heróis escondidos em minha organização que tornam o trabalho que fazemos significativo. E com isso, Rafael Mendes, CEO e fundador da Maison Lauren, saiu da loja, deixando para trás uma equipe transformada e uma loja que nunca mais seria a mesma. Bloco 14. As ondas de mudança. Nas semanas seguintes, a história do que aconteceu na Maison Lauren do Shopping Elegance se espalhou como fogo através da rede. Inicialmente, havia versões distorcidas, rumores exagerados, especulações sobre demissões em massa. Mas Rafael, antecipando isso, enviou um comunicado oficial para todas as 23 lojas, explicando o que havia acontecido de forma clara e honesta, sem nomear Verônica especificamente, mas sendo transparente sobre os valores que foram violados e as consequências. O comunicado incluía o anúncio da promoção de Marina, a nomeação de Juliana como gerente interina e, mais importante, o lançamento de uma série de iniciativas inspiradas na sessão de brainstorming daquela noite transformadora. O Projeto Dignidade, como foi chamado, tornaria Maison Lauren não apenas uma rede de lojas de luxo, mas um modelo de como negócios podem operar com lucro e propósito simultaneamente. Marina começou seu treinamento na sede em São Paulo 3 dias após o incidente. Os primeiros dias foram avassaladores, repletos de informações sobre sistemas financeiros, gerenciamento de inventário, recursos humanos, marketing e dezenas de outros aspectos técnicos do negócio. Mas todas as noites, em seu pequeno apartamento temporário, ela lia o diário de Rafael, encontrando nele não apenas conselhos práticos, mas também força emocional para continuar quando a síndrome do impostor ameaçava consumi-la. Em uma entrada particularmente marcante, datada de 15 anos atrás, Rafael havia escrito: "Hoje, um fornecedor se recusou a trabalhar comigo porque eu não parecia sério. Ele olhou minhas roupas baratas, meu carro velho, e decidiu que eu não valia seu tempo. Doeu. Mas também me ensinou algo valioso. Quando eu tiver poder, quando eu tiver sucesso, nunca farei ninguém se sentir da forma como me senti hoje. Nunca." Marina percebeu que a experiência que ela havia testemunhado não fora uma performance ou um teste clínico. Fora profundamente pessoal para Rafael. Ele não estava apenas testando seus funcionários, estava honrando uma promessa que havia feito a si mesmo décadas atrás. De volta à loja no Shopping Elegance, Juliana assumiu suas novas responsabilidades com uma mistura de nervosismo e determinação. Os primeiros dias foram difíceis. Alguns funcionários mais antigos, que haviam esperado ser considerados para a posição de gerente, mostraram ressentimento. Houve comentários sussurrados sobre favoritismo, sobre como ela não estava realmente qualificada. Mas Juliana se lembrou das palavras de Rafael: liderar com o coração enquanto desenvolvia a mente. Ela agendou conversas individuais com cada funcionário, ouvindo suas preocupações, reconhecendo seus sentimentos, mas também compartilhando sua visão para a loja.
Ela foi vulnerável sobre suas próprias inseguranças, transparente sobre o que não sabia, mas firme sobre os valores que não negociaria. Lentamente, a resistência começou a diminuir. Quando Juliana implementou horários mais flexíveis para todos, não apenas para si mesma, quando ela criou um sistema onde comissões eram compartilhadas de forma mais equitativa, quando ela começou reuniões semanais onde todos podiam falar livremente sem medo de retaliação, a equipe começou a ver que a mudança de liderança não era apenas sobre quem estava no comando, mas sobre como o comando era exercido. Ricardo tornou-se um dos maiores defensores da nova abordagem. Ele liderou o primeiro dia de portas abertas, onde 25 pessoas de diversas comunidades vieram para uma apresentação sobre moda sustentável. Alguns estavam visivelmente desconfortáveis no ambiente luxuoso no início, mas Ricardo e a equipe trabalharam arduamente para fazê-los sentir-se bem-vindos. No final do evento, uma jovem de 18 anos de uma comunidade carente se aproximou de Ricardo com lágrimas nos olhos. Eu sempre achei que lugares assim não eram para pessoas como eu, ela disse. Mas hoje, vocês me trataram como se eu importasse. Como se minhas perguntas fossem válidas. Como se eu tivesse direito de estar aqui. Isso mudou algo em mim. Ricardo compartilhou essa história na reunião semanal da equipe, sua própria voz embargada de emoção. 3 meses atrás, eu teria deixado essa garota se sentir desconfortável. Teria permitido que ela se sentisse menos que. Mas hoje, nós mudamos a forma como ela se vê. Isso é poder. Isso é propósito. Camila iniciou o programa de doação de roupas, fazendo parcerias com organizações que apoiavam sobreviventes de violência doméstica e pessoas em reintegração social. Ela pessoalmente selecionava cada peça, garantindo que fossem roupas dignas, profissionais, que dariam às pessoas confiança em entrevistas de emprego e novos começos. Ela incluía notas escritas à mão em cada doação: você merece dignidade. Você merece respeito. Você merece sucesso. Esta roupa é apenas o começo. Uma das beneficiárias, uma mulher chamada Teresa que estava reconstruindo sua vida após anos de relacionamento abusivo, eventualmente conseguiu um emprego em um escritório de advocacia. 6 meses depois, ela retornou à loja. Camila não a reconheceu inicialmente, pois Teresa estava completamente transformada, confiante, radiante. Teresa comprou uma blusa, uma compra pequena mas significativa. Eu vim agradecer, Teresa disse. A roupa que vocês me deram não apenas me ajudou a conseguir o emprego. Ela me lembrou que eu era digna de coisas boas. Que meu passado não definia meu futuro. Hoje, compro esta blusa não porque preciso, mas porque escolho. E essa escolha, essa liberdade, é parcialmente graças a vocês. Pedro desenvolveu o projeto de histórias de artesãos, viajando para Portugal, Itália e Brasil para filmar entrevistas com as pessoas que criavam as roupas vendidas na Maison Lauré. Ele criou códigos QR para cada etiqueta que linkavam para vídeos curtos mostrando o artesão, sua história, seu processo. De repente, uma blusa de R$ 4.000 não era apenas tecido caro, era a história de Dona Maria, 67 anos, que aprendeu bordado com sua avó e agora sustentava 3 gerações de sua família com seu talento. As vendas, surpreendentemente para alguns mas não para Rafael, não diminuíram com as mudanças. Pelo contrário, aumentaram. Clientes apreciavam a autenticidade, a transparência, a conexão humana. Eles não estavam apenas comprando roupas, estavam participando de algo maior, algo significativo. 3 meses após o incidente, Marina retornou do treinamento. Ela estava transformada, não em aparência, mas em presença. Havia uma confiança nela agora, temperada com humildade, uma combinação poderosa. Ela sabia o que não sabia, mas também sabia o suficiente para liderar efetivamente. Seu primeiro dia de volta foi marcado por uma pequena cerimônia que Juliana havia organizado. Toda a equipe estava presente, assim como representantes de algumas das comunidades parceiras do Projeto Dignidade. E, para a surpresa de Marina, Rafael também estava lá, desta vez de terno desde o início. Marina, Rafael disse diante de todos, quando a conheci 3 meses atrás, você me mostrou algo raro. Coragem moral em face de custo pessoal significativo. Hoje, ao assumir oficialmente como gerente desta loja, quero que você se lembre não apenas daquele momento de coragem, mas do porquê ele importou. Importou porque uma pessoa disposta a defender o certo quando é difícil é uma pessoa que transformará não apenas uma loja, mas as vidas de todos que tocam. Ele entregou a ela uma placa pequena mas elegante, destinada a ser colocada em sua mesa. Ela lia:
Dignidade não é negociável. Marina Souza, gerente. Esta loja, Rafael continuou, é agora oficialmente o modelo piloto para todas as outras unidades. Outras gerentes virão aqui para aprender não apenas sobre operações, mas sobre cultura, sobre valores, sobre o que significa realmente liderar com propósito. Você e sua equipe são agora professores, não apenas funcionários. Marina aceitou a placa, suas mãos tremendo ligeiramente. Senhor Mendes, equipe, parceiros, prometo que continuaremos honrando não apenas a pessoa que fui naquele dia, mas as pessoas que todos nós podemos escolher ser todos os dias. Obrigada por acreditarem que uma pessoa comum pode fazer diferença extraordinária. Não há nada de comum em você, Marina, Rafael disse suavemente. Nem em nenhuma pessoa nesta sala. Todos nós temos o potencial de extraordinário. Apenas precisamos ter a coragem de escolhê-lo. Enquanto a pequena cerimônia terminava e as pessoas começavam a conversar informalmente, Rafael puxou Marina de lado. Há algo que não te contei, ele disse. Verônica me contatou semana passada. Marina ficou tensa, não sabendo o que esperar. Ela conseguiu um emprego em uma empresa menor. Rafael continuou. Não varejo de luxo, mas um bom trabalho. E ela pediu para me encontrar. Encontramo-nos para café. E? Marina perguntou cautelosamente. E ela se desculpou. Genuinamente. Não pedindo seu emprego de volta, não fazendo desculpas, mas realmente reconhecendo como suas ações foram prejudiciais. Ela disse que o que aconteceu foi o despertar mais doloroso de sua vida, mas também o mais necessário. Disse que passou 3 meses em terapia, trabalhando através dos problemas que a levaram a tratar pessoas daquela forma. Rafael olhou pela janela da loja, pensativo. Não sei se ela mudará completamente. Mudança verdadeira leva tempo, esforço contínuo. Mas o fato dela estar tentando, de estar fazendo o trabalho, isso importa. Todos merecem a chance de crescer, mesmo após erros graves. Marina processou isso. Você acha que eu deveria contatá-la? Só se você sentir que seria significativo para você, Rafael respondeu. Não há obrigação. Mas há poder no perdão, não para ela, mas para você. Para liberar a raiva, o ressentimento. Para reconhecer que mesmo pessoas que nos machucam são humanas, complexas, capazes de mudança. Marina assentiu lentamente. Vou pensar sobre isso. Obrigada por me contar. Rafael sorriu. É isso que líderes fazem, Marina. Navegam complexidade moral. Equilibram justiça com compaixão. Mantêm padrões enquanto reconhecem humanidade. Não é fácil, nunca é, mas é essencial.